Tô achando que tá meio torto. Bom dia. Bora. Bora logo ali pra Mairink. Tô achando que esse pneu da frente tá meio murcho. Tá descalibrado. Ela tá um pouquinho pesada na frente. Bom dia, meus amores. Até daqui a pouco, amo vocês e vocês sabem. Dando a impressão que essa maquininha tá totalmente torta. Que essa filmadorinha. Olha o Elton aí, ó. A placa é PUT. Esse camarada aí tem uma história interessante. Tem uma história interessante. A gente se conheceu aqui no condomínio. Ele garotão, 34, 35 anos de idade. Eu vendia meu churrasquinho na feirinha do condomínio. Durante o que? Uns 2 anos ou mais. Acho que mais de 2 anos eu fiz isso. Deixa eu ver se não tampou a lente aqui. Mas acho que não. Acho que inclusive acertou ela aqui. Mais reta. E ele uma vez parou e ficou mais. A gente ficou batendo papo. Deixa o churrasquinho ali, eu batia papo com muita gente bacana. Conheci uns 4, 5 caras muito legais. Era além da minha venda, era um momento social onde eu interagia bastante com o pessoal. E ele foi um pouquinho mais especial, o papo rolou melhor e tal, enfim. E a gente começou a se conhecer mais e tal. Ele morava no mesmo bloco que eu ali. Uma filhinha pequenininha, seus 2 ou 3 aninhos, a outra um pouquinho mais jovenzinha, mais crescidinha, seus 7, 8 anos, a esposa, uma família bem bonitinha. E a gente sempre parava para bater papo, tudo. Ele era já era Uber, e eu um pouco depois passei a também correr atrás, trabalhar como Uber. E ele me deu vários toques, me ensinou muita coisa. Quando eu instalei o aplicativo, ele mostrou como era e tal. Ainda quando eu trabalhava na empresa, teve uma das vezes que eu fui para Guarulhos, não lembro se para Curitiba ou para o Rio, ou para o Rio Grande do Sul, ou para Porto Alegre, e a gente combinou direitinho de conseguir fazer um ajuste para eu ir com ele, e foi delicioso. A gente foi até lá batendo papo, quer dizer, era só mais um papo, né? E depois eu passei a trabalhar, fazer Uber, e ele me ajudou bastante com várias dicas, vários toques. Foi muito bom. Eu estava quase saindo indo de camiseta, mas eu senti, quando eu saí
Eu ainda saí ali na varanda para tomar minha xícara de café e falei, nossa, tá abafado, que a noite foi abafada. E falei, acho que não vai precisar nem blusa. Mas quando eu vim até a moto, eu resolvi voltar e pegar uma blusa fina, um suéterzinho fino, mas já quebra bastante. E agora eu tô vendo que tá meio geladinho. Eu tô vendo a menina aqui na frente, praticamente totalmente verão, que também a expectativa é de 31 graus hoje, né? E enfim, e, e passou. Me lembro que um dia na pandemia ele passou pela janelinha ali, pela minha varanda, na frente da minha varanda. Essa é a vantagem de morar no térreo, né? E a gente começou a conversar, ele subiu, pegou uma bolsinha térmica com meia dúzia de latinha e a gente ficou batendo papo. Ele do lado de fora e eu do lado de dentro. Pandemia, filho, pandemia. Ficamos horas conversando. Depois de um tempo, nas correrias, as coisas vão de um lado para o outro. Mais ou menos no ano passado, a minha esposinha comentou que eles haviam se separado. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Uma ou outra vez eu encontrei com ele aí no condomínio, que ele deve vir ver as filhas ou levar uma delas para a escola, enfim, alguma coisa assim, alguma dessas obrigações, né? E ele, olha o carro, olha o que o carro fez, mano. Simplesmente deu a seta e foi. E a gente não falou sobre isso, nem quero falar, é super desagradável, né? Ele era um cara que tinha muito orgulho da família, sempre falava sobre as conquistas dele, da esposa dele e tudo, então não deve ter sido legal, não sei o que pode ter acontecido, eu espero só que, e ao que parece, é o que a gente aparentemente vê, que tá tudo bem, as crianças estão bem, a pequenininha já tem seus 6, 7 anos agora, a grandinha já é adolescente, já tem seus 13, 14 aí, e ele continua no Uber. Ele nessas idas e voltas aí, ele conseguiu um emprego num lugar, mas isso já ainda na pandemia e no recente pós-pandemia. Ele contou que tinha conseguido um emprego e que estava correndo atrás. Ele foi gerente de mercado, gerente de mercados assim. Esses mercados grandes, mas mercados de bairro, não de grandes redes, né? E aí ele conseguiu um emprego em um, não deu certo, não era bom. E depois ele conseguiu alguma coisa que um amigo dele parece que ofereceu para ele uma gerência numa fabriquinha, alguma coisa, mas aí depois disso eu não comentei mais, não conversamos mais, eu só vi que ele voltou. Ah, não, ainda teve aqui dentro do Bradesco, dentro da Cidade de Deus aqui, da matriz do Bradesco, teve um Franz Café aí, um café, alguma coisa assim, que o dono da franquia, ele devia conhecer, chamou ele. Mas parece que a esposa dele também, a ex-esposa, né? Tem conhecimentos, não sei se ela trabalha aí dentro, ela é advogada. E rolou isso aí. Foi depois disso que eu já não falei mais com ele. Ele já estava aqui no negócio. Mas isso, provavelmente, o que aconteceu foi que a pandemia matou o negócio. Pelo que eu entendo, porque foi antes da pandemia que rolou esse negócio da cafeteria aí, dele ser gerente, dele gerenciar a cafeteria, e aí chegou a pandemia. Chegou a pandemia e aí o Bradesco foi bastante rigoroso na pandemia, foi bastante consciente, lúcido. E o pessoal daqui da matriz, que eu saiba,
trabalhou em massa de home office. Conheci bastante gente daí. Era muito revezado, existia um controle bem rígido de número de funcionários. Depois, fazendo Uber aí, principalmente à noite, quando eu fazia, eu pegava bastante gente daí. E uma outra pessoa, uma vez uma moça que eu estava levando falou isso, que eles foram bem rigorosos, bem cuidadosos. Bom, a lente está certinha. Foram bem cuidadosos com os funcionários e procuraram manter todos os protocolos corretos e científicos, né, da pandemia. Mas já estou fugindo aqui. E aí depois disso, depois da pandemia, foi que a gente teve pouquíssimos papos. Eu cruzei com ele uma ou outra vez pelo condomínio ali, tal, buscando, levando as filhinhas, tal. E aí minha esposa, acho que no ano passado, comentou comigo que eles haviam se separado e eu comecei a ver o carro dele do lado de fora algumas vezes, de manhã ou à tardezinha, provavelmente buscando, levando as crianças, ou vindo simplesmente vê-las, enfim. Mas é um cara que eu guardo um enorme carinho, A pandemia foi uma questão muito forte, né? E algumas coisas que aconteceram na pandemia foram bastante marcantes para mim. Talvez tentar refazer esse cenário, relembrar algumas coisas que para mim foram importantes, seja interessante. Outro dia eu estava relembrando isso, não lembro exatamente com quem, mas eu estava relembrando essa questão da pandemia e estava falando com a esposa do Márcio, um amigo meu, um amigo querido, amigo da família de longuíssima data, amizadezinha aí da base dos 30 anos atrás ou mais. E a gente tocou nesse assunto e eu relembrei algumas coisas assim. Pandemia, nós estávamos ouvindo falar de uma epidemia nos canais de imprensa. Imprensa, como é que se diz? Imprensa tradicional, né? Na grande mídia, que na Europa estava acontecendo uma pandemia. Estava acontecendo uma doença em massa que ainda não estava classificada como pandemia desde janeiro, e ela foi se alastrando muito rapidamente. Por volta do meio de fevereiro, ela começou a ser algo assustador, principalmente na Itália. E estava tendo muitas mortes. Tanto que os primeiros estudos relativos a essa coisa das características, né, do vírus, das infecções, de como funcionava, quanto tempo e tudo mais, qual era como é que se fala? Qual era o grupo inicial, principal, que eram as pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais frágeis. E a gente foi acompanhando isso daqui, mas foi acompanhando meio assim, sabe o que acontece? Eu nunca, eu acho que poucas as gerações anteriores que podem ter tido noção do que seja uma pandemia. Nós ouvíamos falar disso por relatos históricos, peste negra e mais algumas coisas aí do passado. E a gente via isso eu pelo menos, né, não vou falar a gente, né, nós víamos o que estava acontecendo como alguma coisa como foi a dengue, como foi gripe aviária, gripe suína. Matou bastante gente, mas para se decretar para uma
a Organização Mundial da Saúde decretar pandemia, o contexto é outro. E lá na Europa, em fevereiro, decretaram pandemia. E isso estava assim tal. Por volta do início de fevereiro, chegou a notícia, começou a se propagar isso de que o primeiro caso confirmado no Brasil. E houve uma coisa, havia muita discussão ali sobre que atitude a linha política brasileira ia tomar. Estamos falando do governo anterior, mas não só do governo federal. Qual atitude os estados, os municípios? A gente dependia de tudo isso, porque no fundo, ao final, a coisa é bem regional, né? Você dá informações em massa, mas você toma decisões em grupos menores, né? Olha, tá super tranquilo hoje aqui para esse horário. 7 e pouco da manhã. Tá bom. E quando isso chegou, do primeiro para o 100º caso, não demorou uma semana para se começar a confirmar efetivamente mesmo. E a notícia já vinha com confirmado mais um caso, confirmado mais um caso. E eu não lembro se ainda foi em fevereiro, mas muito breve disso, a notícia que a gente já sabia que viria, primeira morte. Mas assim, continuo dizendo, a gente acompanhava isso com um certo... Eu acompanhava isso com um ceticismo de dizer, não, quando chegar aqui, isso já vai estar controlado. Só que nós tivemos um detalhe bastante primordial nisso. Carnaval e Brasil. E já estava se discutindo, o carnaval foi no meio de fevereiro, já se estava discutindo cancelamento de blocos de rua, cancelamento de carnaval na avenida. Já estava se discutindo isso muito fortemente, mas havia uma enorme resistência dos prefeitos, governadores, porque se falava, não, é só, o pessoal já está sabendo, enfim. Na verdade, a decisão ali era política, se sabia do impacto de popularidade negativa que traria o cancelamento das questões do carnaval. Eu não tenho dúvida que houveram políticos, prefeitos, governadores e, enfim, políticos eleitos brasileiros, muitos, que se opuseram à realização do carnaval, que apoiaram a causa do cancelamento por proteção. Estava se mostrando, existiam matérias mostrando na Itália a retirada, estavam deixando corpos nas calçadas, cara, de verdade. Mas não conseguiram, e rolou o carnaval. Eu fazia Uber eu já estava fazendo só Uber, exclusivamente Uber. E isso também me deu a liberdade da primeira vinda do Márcio para o Brasil. Mas, novamente, todos nós estávamos com essa mesma linha. Eita, nós tá com algum carro quebrado, alguma coisa ali na linha da esquerda. Eu preciso sair para ganhar um tempinho aqui, alguns segundos aqui, ó. Aí, ai, bateram. E isso ajudou porque os meus irmãos, como sempre, né, combinam as coisas lá, e eu desfruto das combinações com eles, né? Meu Deus, hoje é o dia dos carros quebrarem na faixa da esquerda. E eu sei que lá para comecinho de março, o Márcio chegou. E a combinação foi um fim de semana. Ele pegou o voo para descer no Rio de Janeiro,
Nós o recebemos lá. Eu e o Mauro fomos para o Rio. Se eu não me engano, acho que era um domingo. Nós fomos para o Rio, pegamos o Márcio no aeroporto. Não me lembro qual era. Eu não conheço, né? Então, um dos dois. Ou o Galeão ou o Santos Dumont. Não tem outro. E ele... E de lá nós fomos para uma das cidades da região dos Lagos do Rio. Não era Angra, era do lado de Angra. Não lembro se era Petrópolis. Não lembro mesmo. Eu sei que é uma cidade cuja praia é muito feia. Eu não lembro se é Angra também. A praia é muito feia. Só que o que eles fizeram? Pelo Airbnb, o Márcio alugou um quarto de um hotel pra gente passar a noite e amanhã. E a parte da manhã lá. Então nós chegamos já bem tarde, ficamos conversando bastante ainda. Depois nós dormimos. Depois de manhã a gente acordou cedo para aproveitar bem, que a gente teria que ir embora na hora do almoço. Então a gente acordou cedinho, descemos no restaurante do hotel e descobrimos que o café da manhã, que só tinha buffet completo, tava coisa de 70 pau por pessoa. Se isso é caro hoje, em 2020 isso significava bem mais. A gente pegou o carro, fomos até a cidade, tomamos um café da manhã numa padaria, café com leite, pão e manteiga, e voltamos pro hotel, porque tinham umas piscininhas muito legais, uma área de piscina ali muito gostosa. Nós ficamos ali, tiramos várias fotos. O hotel era lindo, muito gostoso, tudo. Vista para a Bahia dessa cidade, que eu tô realmente me fugiu. E eu tô aqui contando a história da pandemia, né? E aí na segunda nós voltamos. Depois disso nós voltamos lá, fizemos o check-out e tal, fomos embora. E viemos pelo Rio, né? Pelas regiões ali do Rio. Paramos em Angra. Tiramos até foto com a usina ao fundo. Uma vista bem legal, bem bonita. E depois ainda paramos para almoçar em Paraty. Almoçamos na praia, com a água no nosso pé. A água da praia vindo no nosso pé. Uma delícia, um lugar lindo, lindo, lindo. E foi aquele... Bom, cara, estar com meus irmãos a gente faz ficar bom, né? É impossível não ser. E a gente curtiu bastante. Depois voltamos para casa. E foi essa semana. Se eu não me engano, ele chegou uma semana antes do que a pandemia efetivamente começou a valer aqui no Brasil. Porque aí na semana seguinte era aniversário dele. Dia 15 de março era domingo, era aniversário dele. E a gente combinou um churrasquinho lá no Mauro. Queimar uma carninha lá no apesão, na varanda gostosa do Mauro. E nós fizemos lá. E aquele dia as notícias já estavam confirmadas. Governador de São Paulo, tal, governadores do Brasil inteiro decretando o lockdown. A partir de... E a gente estava lendo como ia funcionar, o que pode, o que não pode. Eu me lembro que até tinha uma coisa bem interessante. O Mauro, o Márcio e a minha mãe foram para o Nordeste. Eles já tinham comprado um pacotinho, um negócio para se divertir. Eles passaram a semana no Nordeste. E a gente, a partir da segunda-feira, a gente se despediu. E a partir daquela segunda-feira começou o lockdown. Começou realmente o que era proibido, abrir e tal, o que era permitido, serviços essenciais. Uber era permitido, não era obrigatório máscara para ninguém. Ainda se falava que máscara era uma coisa que
era necessária apenas para os profissionais da saúde. A Uber mandou orientações para nós, vídeos e matérias e conteúdos específicos para procedimentos dos motoristas. Já estava decretado que qualquer sinal de sintoma e depois de comprovado, o motorista teria, durante os dias que estivesse afastado, teria direito a uma remuneração espontânea da Uber, uma remuneração que correspondia à média dos últimos 6 meses, se eu não me engano, semanal, isso e tal. Ou seja, começou realmente. O Brasil ainda estava se adaptando. E aquele dia 16 foi o dia em que, para nós, na nossa cabeça, começou a pandemia no Brasil. Porque foi quando ela começou a nos afetar e afetou monstruosamente. Primeiro, o nosso medo. Segundo, que assim, aí naquela semana eu percebi o que ia acontecer de problema. Porque eu fazia Uber, eu acordava às 4h30 da manhã, saía 5h10 de casa. Eu ligava o aplicativo e já começavam as corridas, as chamadas. E eu me lembro que todo dia tinha corrida, a primeira corrida de manhã. E corridas longas. Normalmente eu levava ou pacientes, pessoas, não especificamente pacientes com Covid, né? Eu levava pessoas que precisavam de tratamento médico, ou eu levava enfermeiros, ou eu levava médicos. E normalmente as corridas eram longas. Só que eu chegava nesse outro lugar e as corridas paravam. Paravam quase que completamente. Então eu estava fazendo 1 ou 2 corridas e parava. Eu me lembro que eu fiz vários vídeos no Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera ali, que eu levava pessoas para lá e parava o carro. Não adiantava ficar rodando. Levava para Paulista, aí eu andava um pouco, falava, não, vou para um pedaço mais habitado e tal. Mas esse foi o meu mal no início. Quem tinha condição de fazer lockdown? As pessoas melhorzinhas de vida ou com empregos melhores que a empresa podia deixá-los em casa. E tinha empresas, e a grande maioria provavelmente relutou em relação a isso. Eu entendo. Eu não preciso concordar para entender. Mas sim, eu entendo. Olha, que perigo aqui. Os caminhões deram uma boa brecada aqui. Enfim, as primeiras semanas foram aquelas semanas loucas. Loucas. E aí eu vi, tava zoando, tava acabando, não tinha dinheiro. Na primeira semana eu já estava recebendo ajuda da família. E tava mesmo. Tava recebendo ajuda da família. Porque não tinha dinheiro para comprar pão, para comprar feijão. Não tinha. Eu tava pondo combustível para poder sair de casa e não vingava. Assim, eu fazia corridas. Mas quando eu fazia mais corridas era quando eu caía na baixa periferia. Porque as pessoas continuavam necessitando e os seus patrões continuavam mandando eles ir trabalhar. Mas assim, as ruas, durante mais de ano eu não peguei trânsito. Enfim, esse foi um impacto apavorante na minha vida. Apavorante. Eu não tinha moto. E aí eu sei que chegou. Estamos falando em 2020, né? Ruim daquele jeito. Um dia, uma amiga da gente liga pra Glaucia. E ela era diretora de uma agência. E ela liga. E já passei do meu cliente aqui de Itapevi, né? Que eu estarei amanhã aqui. Nesse aqui.
e pergunta como a gente tá e não sei o que, tal. E a Glaucia contou que estava terrível. Isso tô falando em comecinho de abril. E essa pessoa me ofereceu para eu fazer um bico, ajudar no cadastro, para incluir no sistema novos funcionários, porque estava explodindo de funcionários, de temporários entrando, porque um dos nossos clientes é uma rede mundial de supermercados, de hipermercados. E eles contrataram a rodo temporários. Contrataram milhares de temporários. E essa agência teve esse trampo todo. Eu trabalhei lá mais ou menos uns 20 dias. E eu trabalhei de domingo a domingo. Eu combinei um preço diário. Então eu trabalhei de domingo a domingo. Em casa, a patroa lia e ouvia tudo com a maior coerência do mundo, ainda bem. Ela foi absurdamente cuidadosa, prevenida. E ela cumpriu a risca. A risca. Em março, o Cauê parou de ir na escola. Ainda em março. Rolou umas 2 semanas de aula e depois a escola já inicialmente deu a opção para os alunos que quisessem ficar. E depois, uma semana depois, já mudou o protocolo e não, todos em casa. E a escola se equipou, se equipou para dar as aulas virtuais. Essas aulas virtuais duraram para nós 1 ano e 3 meses. Começou em abril, começou em março e terminou no início do ano seguinte, mas opcional. Ela continuou com as aulas virtuais, mas permitiu que quem quisesse, seguindo todos os protocolos, poderia levar os filhos. E assim, coisa de 20%, 30% voltou para o presencial. Por quê? Porque no ano seguinte já tinha vacina. Já começaram, na verdade, no final do ano, começaram a ser aplicadas as vacinas nos mais idosos, bem mais idosos. Começou no 80, veio no acima de 80, veio para o 75, veio para o 70. Minha mãe se vacinou. Enfim, a coisa foi rolando assim. Para a parte de casa era isso. No começo de maio, apertou tanto que aí a polícia já estava sendo mandada para as ruas para fechar escritórios e autuar esses escritórios. Foi quando, no começo de maio, eu me lembro que foi logo na semana antes do Dia das Mães, eu havia devolvido o carro para minha mãe, porque eu estava indo, peguei a motinha do Márcio emprestada e estava indo só para Lapa e voltava todo dia para trabalhar. E chegou no começo de maio, eu me lembro, acho que foi dia 9 de maio, a minha amiga que me contratou me ligou, falou: olha, eu não vou conseguir te manter, muito obrigado por tudo, tal, mas eu não vou conseguir te manter porque a gente vai ter que fechar o escritório. E eu não tenho equipamento para você poder continuar trabalhando de casa. Tudo que a gente vai estar fazendo vai ser no esquema de todo mundo trabalhar. Quem consegue ter equipamento, a gente vai trabalhar de casa. Até as entrevistas vão estar sendo feitas de casa. E aí eu peguei o carro novamente. Peguei o carro e fiquei com a motinha também. Aí eu fiz Rappi, fiz entrega de alimentos. Não dava nem pra... Mal pagava a alimentação de casa, quanto mais nossas contas. Continuamos recebendo ajuda, pegamos o fundo emergencial
Só uma cota, só a Gláucia pegou. Porque é o correto. Na verdade eu também tentei, mas o sistema identificava provavelmente o mesmo endereço, o mesmo sobrenome, enfim. Pegamos o fundo emergencial, que nos ajudou bastante. E eu fazendo rapizinho, um pouco de ajuda da família. Eu me lembro que só eu ia no mercado, só eu comprava as coisas, só eu ia na feira. Cauêzinho, a gente, no conceito de sanidade mental, a gente estava tentando, a gente estava se protegendo. Eu pegava eles no fim de semana e a gente saía, a gente ia dar uma volta de carro, uma volta longa, parava em alguns lugares, sem se misturar com ninguém, nunca aglomeração, pegava às vezes uma estrada e tudo mais. Quando eu vi que estava muito ruim o rap e estava abrindo um pouquinho, uma coisinha ou outra, eu peguei o carro de novo para voltar a fazer Uber, mas a minha mãe pediu. Minha mãe pediu o carro, ela estava ou sem carro, ela odiava, ela ficou com o meu Fiat Stilo, e era um carro bem mais antigo, e ela odiava aquele carro. Já um carro mais antigo, dava um ou outro problema, ele tinha um problema grave na embreagem, que perdia a pressão, soltava. E ela começou a me pedir, porque o carro era dela, estava precisando e tal, e eu percebi, ela estava endoidando. Ela não seguiu protocolos rígidos, tá? Mas ela não foi negacionista, ela tomou vacina, ela não acreditava nessas coisas, nessas teorias que, ditas por mim ou por você aqui no nosso dia a dia, tem um efeito, embora negativo e injustificável, mas dita por governantes, por pessoas que são admiradas e seguidas e seguem essa pessoa, milhões de pessoas, aí você já pode chamar de assassinato declarado. Mas enfim, ela não foi, ainda bem, dessas pessoas. E ela seguiu da forma que dava, ela deu umas viajadinhas. Eu durante o primeiro ano ali, no 2020, eu devo ter ido umas 2 vezes na casa da minha mãe, uma vez eu levei o Cauê. E a gente não se aproximava. Eu ia lá, falava com ela, tudo de máscara, usando o álcool gel e tudo mais. Não que a minha mãe estava se metendo em aglomerações, mas ela estava se expondo, no mínimo possível, mas estava. Foi uma coisa muito comum. Quem tinha parente um pouco mais velhinho e não era negacionista, estava com essa mesma conversa. O difícil está sendo segurar meu pai, segurar meu avô em casa, porque eles normalmente quase todos já aposentados. Esse aqui deve estar passando frio, mano, tá um pouquinho geladinho, eu tô com um pouquinho de frio. E a gente comentava isso, o difícil é segurar os velhinhos em casa. Mas enfim, voltando, aí chegou em junho, eu devolvi o carro para minha mãe. Devolvi o carro para minha mãe, peguei o Estilo de volta. Eu nem cheguei a pegar, mal cheguei a pegar o Estilo. O Sidney me arrumou um carro para fazer rolo, para eu trocar, que era Paliozinha Weekend, porque eu falei, eu devolvi, mas eu já estava com a ideia de montar alguma coisa no sentido de transporte. Fazer Mercado Livre, fazer Lalamove, fazer qualquer outra coisa. E usar o carro para isso. E isso foi em junho. E aí eu comecei a fazer tudo, montei material, fiz divulgação e tudo. Algumas pessoas já me contrataram, assim, para me ajudar, lógico. Mas me contrataram tudo. E eu não cheguei a trabalhar oficialmente, a levantar cedinho para fazer isso, porque a agência me chamou de novo, e aí em definitivo, em julho. No começo de julho, a motinho, e era lá para Cajamar, era longe,
fiz as negociações, tudo direitinho, no começo de julho, e no dia 15 de julho eu comecei lá. Uma semana, 10 dias depois, talvez nem uma semana, a moto fundiu o motor. A scooterzinha que o Márcio me emprestava fundiu o motor. Para trabalhar lá não dava para eu sustentar um carro todos os dias. Então eu fui atrás, o Gessé me arrumou essa coisinha veinha aqui, que me serve até hoje, para tanto e tanto e tanto. E aí, foi quando, em definitiva, eu fiquei lá, até julho, de julho até novembro. Até o finzinho de novembro eu trabalhei lá em Cajamar. Cajamar, meio Franco da Rocha ali, caminho para Mariporã. E em novembro eu fui pra... Lá era noturno, das 9 da noite às 6 da manhã. Eu fazia das 8 da noite às 5 da manhã. 8, 8 e meia até 5, 5 e pouco. Depois em novembro eu fui pra Louveira, que aí era mais pesado ainda, mais longe ainda. Nisso eu já tava com o Fit. O Sidney me arrumou o Fit, a gente fez um rolo, um negócio lá e tal. Enfim, em novembro fui pra lá, fiquei lá até o começo de fevereiro, quando eu vim pra cá, pra Barueri. Sempre fixo, eu só tinha um cliente. Ainda existia pandemia, ainda existiam regras e restrições, mas foi meio que imediato. No que as vacinas foram chegando nas pessoas, a minha vacina eu tomei se eu não me engano, em setembro de 2021, a primeira dose. Como eu tomei Pfizer, a segunda dose era, se eu não me engano, 2 meses depois. A Glaucia tomou praticamente comigo, só que ela tomou a Coronavac. E a Coronavac era 15 dias depois. 15 dias depois ela já estava com a segunda dose. Só que isso não fez a gente sair de casa e curtir a vida, pegar uma praia. Nada disso. A gente continuou se cuidando muito, só eu saía. Quando chegou em julho do ano seguinte... Não, se eu não me engano foi... Não lembro se foi já em 2021. Eu sei que em julho de 2021, em agosto, na volta das aulas, das férias da escola, o Cauê já voltou para o presencial. Se eu não me engano, ele já estava com uma dose. A escola ainda estava seguindo protocolos, ainda exigia máscara e tudo mais. Mas ele já pôde voltar para nossa e principalmente para a sanidade mental dele. Olha, eu tô falando aqui, já tô no 52. Muito legal, muito bom. O tempo passa melhor, o cansaço é menor. Talvez tenha continuação, viu? E... enfim, por volta de 2 meses depois, 1 mês e meio depois, a gente colocou ele de volta com a seguinte conversa na escola. Vamos acompanhar, que todos os dias eram dados boletins de infecções, internações, novos casos e assim por diante, mortes. Chegamos a junho de 2021 com índice de 3.500 mortes por dia. Isso as mortes detectadas. Olha a neblina que fez aqui. Enfim, e a gente foi acompanhando e realmente o efeito da vacina, a vacina foi fazendo efeito. E primeiro estabilizou, depois começou a cair. E cair vertiginosamente. Claro que teve uma contrapartida aí, que as pessoas, à medida que tomavam vacina, começaram a sair, curtir a vida, tudo foi ficando lindo. Mas sim, ainda tínhamos uma boa parcela da população entendendo aqueles conceitos sociais e fazendo. O Natal e Ano Novo de 2020 para 2021 foi dentro da minha casa. Eu, a Glaucia e o Cauê, numa ceia deliciosa, com conforto, com muito amor. O aniversário, 2 aniversários do Cauê, o aniversário de 2020
E o aniversário de 2021, em maio, né? 31 de maio, esse aniversário foi virtual. Foi um bolinho, eu, a Glaucia e ele dentro de casa, e as pessoas acompanhando pelo vídeo, pelo celular, pelo computador, cantando parabéns. Eu chorei muito, muito, muito na primeira vez. Eu achava aquilo uma tortura para ele. Uma coisa que me marcou muito foram esses 2 aniversários dele virtuais. Pra mim, eu não ligo. Eu sou um velho, mano. Pra mim tá tudo bem. E foi assim que a gente sobreviveu. As vacinas foram vindo, a gente foi tomando as doses. Eu não vou me lembrar exatamente, mas o Natal de 2021 não estava tudo liberado, ainda muita gente estava se cuidando, ainda estávamos usando máscara, mas estávamos fazendo testes. Os testes já estavam mais populares, a gente já conseguia comprar eles nas farmácias bem mais baratos. A passagem de 2020 para 2021 foi essa, totalmente em lockdown. A passagem de 2021 para 2022, o Márcio estava aqui, ele alugou uma chácara, todos estavam vacinados, todos estavam testados, e nós ficamos juntos numa chacrinha, numa casa bacana em Mariporã, ainda nos cuidando um pouco, mas o Márcio, por exemplo, ele se cuidou pouquíssimo. Ele não desacreditava, não era negacionista, ele tomou as vacinas, fez tudo. Lá ele tomou antes de nós. Ele tomou vacina antes da minha mãe, porque o governo ajudou, né? Eu não vou falar sobre isso, eu vou tentar sair desse assunto, porque isso me corrói por dentro. Como é que um ser humano consegue hoje olhar para esse cara e falar ele que é o certo, com o que ele fez na pandemia, só o que ele fez na pandemia? Se todas as outras merdas políticas e ideológicas não fossem o suficiente, mas eu disse, eu não vou falar. E eu lembro que eu fui tirar a máscara no trabalho, nos meus atendimentos, nas minhas coisas, já em 22, lá pro meio de 22. Sim, eu andava de um lado para o outro vendo pessoas ainda negando. Eu sei de pessoas que nunca se vacinaram, que estão aí bem, firme e forte, tudo bem, que tomaram cloroquina. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, eu só vou lamentar. E foi essa a minha experiência de coisas mais marcantes. Eu comecei falando do Elton, que foi um amigo que me marcou no momento da pandemia. Mas eu tive outras coisas. Nossa, durante mais de um ano cumprimentando as pessoas assim, sem apertar as mãos, sem abraçar, tentando nos cuidar. Nós ainda temos casos de Covid, nós ainda temos Covid no mundo. Muito graças a essas pessoas que não tomaram vacina, que tomaram a sua cloroquina. Tem um laboratório bom para o vírus ficar ali se modificando a ponto de daqui a pouco entrar de novo numa pessoa já imunizada, porque ele tem mutações. E eu não vou aqui explicar tecnicamente isso. Se você se vacinou, então por que você tem medo? Porque o vírus, em quem não se vacinou, em quem está menos imunizado, ele vai se modificando, ele vai se fortalecendo, ele vai adquirindo novos códigos genéticos. E uma hora ele pode ultrapassar essa barreira da imunização que a vacina nos deu. Aliás, faz um bom tempo já que eu tomei a última vacina. Foi em 2023.
Não lembro exatamente quando. Eu me lembro também uma coisa importante. Em janeiro de 2021, aniversário do Manuel, meu amigo, esses dias o Google me relembrou, me mandou esse vídeo. Nós estávamos lá, a Gláucia fez um bolo, eu, a Gláucia no corredor, ele e a Silvana dentro de casa, a Maíra na janela da sala ali do lado de fora, o Cauê, eu, a Gláucia e o Cauê, claro, e a gente cantou parabéns para ele ali. A Silvana e o Manuel também foram extremamente responsáveis, foram uma força para nós. Porque teve um momento que a gente olhou e falou, só nós, a gente tá louco. No condomínio também não houve negacionismo por parte da direção sindical. Fecharam a quadra, fecharam a academia, fecharam os espaços. Depois abriram a academia para uma pessoa por vez, se eu não me engano, era agendado no dia anterior, tal, 1 hora para cada pessoa, com álcool, com limpeza, com protocolos específicos, muito bom. Então, assim, teve isso. Eu me informava muito através dos cientistas, né, dos científicos que eu conhecia nas redes sociais. Eu tinha um princípio básico: se você é contra a política do governo, as abobrinhas que o governo, abobrinhas não, as sacanagens que o governo está fazendo e falando e tentando confundir a população, em nenhum momento o presidente usou uma máscara decentemente, em nenhum momento ele deixou de incentivar aglomerações. Em nenhum momento ele deixou de criticar a vacina, com dados tirados da bunda dele, mas que eram muito bem aproveitados pelos ignorantes que o seguiam sem nunca duvidar. Enfim, então essas pontas, meu amigo Moa Moreira, médico, também passou por isso. Ele era médico, eu me lembro, outro dia ele falou isso pra mim, ele era médico dos médicos que trabalhavam na pandemia, do corpo médico, né, dos profissionais da área médica. Então ele também teve um período bem pesado, com 2 filhas pequenas, onde ele estava trabalhando ali diretamente, precisava se cuidar muito. Minha rotina, né, na primeira fase ali, do período da noite que eu trabalhava, a primeira fase, assim, simples, eu chegava de madrugada, chegava de manhãzinha, 6 da manhã, mais ou menos, em casa, perto das 6 da manhã, eu chegava em casa, tirava toda a roupa, tomava banho e ia dormir. Acordava por volta de meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, porque não dava para dormir mais, o barulho e tudo do dia é totalmente diferente, o mundo é diferente, o mundo faz barulho, né? Depois, na segunda fase, eu trabalhava das 17 às 2 da manhã, chegava em casa às 3h30, mais ou menos, o que ajudou muito, que eu tinha algumas horas durante ainda o silêncio do sono das pessoas. Isso ajudou bastante, meu descanso foi bem melhor. Mesmo assim, chegava em casa, tomava banho. 1 quilômetro para chegar. E a gente sempre acompanhando os protocolos para tentar entender, tentar passar, e conseguimos. Não perdemos nenhum parente próximo direto. Também não tivemos nenhum próximo direto negando. E foi isso.
Eu não sei se eu consegui descrever, mas a sensação foi de medo, a sensação foi de, inicialmente, de apavoramento. Mas a gente passou. A gente passou. Eu continuo na mesma empresa. Eu tive aquele Natal e Ano Novo só com a minha esposa e meu filhinho, que foi maravilhoso. Eu tive aquela cerveja com o Elton, que foi maravilhosa. Eu tive algumas cervejas com o Manuel e com a Silvana, com a gente do lado de fora e eles do lado de dentro. Isso fez a gente respirar. Eu tive esses passeios que eu fazia no fim de semana, pondo eles no carro e a gente indo. Me lembro que no Ano Novo de 2021, alguns dias depois, no próximo fim de semana, eu fui. Levei eles para Louveira. Eu já estava trabalhando lá e a cidade era muito bonitinha. Eu levei eles para conhecer. E depois de lá a gente passou num hotel fazenda ali, num hotel fazenda não, numa fazendinha que existe ali na região de Itu ali. E foi ótimo. Tivemos experiências que nós só tivemos por conta da pandemia. Na boa, eu esperava que elas nunca tivessem acontecido. Eu teria outras experiências. Certo? Também teve, só para deixar registro, o Carlão, meu saudoso e querido amigo que ainda me dói tanto sua partida, me chamando pra, vem pra cá, eu te ajudo, tá ruim? Vem pra cá, eu te dou uns trampos aqui, uns serviços de mais confiança, aqueles serviços que eu mesmo faria pessoalmente, porque o cliente pede, exige a confiança. E ele me ajudou pra caramba, me ajudou pra caramba. Enfim, foi isso, foi disso que sobrevivemos. Cheguei, o dia está simplesmente deslumbrante de bonito. Vou passar aqui até as 3 da tarde. Esse aqui acho que eu vou publicar. E vamos nessa. Beijo do gordo. Até mais.